Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Calar-se às vezes é sabedoria. 8 de fevereiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Tempo de calar. Por isso, o prudente se cala neste tempo, porque é tempo mau. Amós 5,13. Quando a dor me despertou a alma, eu não gritei, não lamentei, nem questionei a Deus. Mas guardei todas as coisas em meu coração, pois sabia que, maior do que tudo aquilo que estava acontecendo, era a promessa divina. O prudente se cala diante do desconhecido, diante de fatos que o fazem sofrer. O prudente não age por impulso, não lança pragas pela língua. O prudente espera o tempo certo, não o tempo humano, mas o tempo de Deus, onde tudo se resolve e tudo se explica. A raiva e o desespero desenfreado não resolvem a, não resolvem a crise pela qual a pessoa passa. Pelo contrário, afundarão ainda mais na lama em que está imersa. O prudente olha as possibilidades e busca encontrar nos detalhes o sinal divino. Muitas vezes os sinais são cegados pelo ódio, mas os sinais de Deus estão lá, sempre estarão. Palavra-chave: prudente. Nós, cristãos, que temos um olhar voltado para a realidade espiritual, precisamos exercitar essa prudência de, muitas vezes, nos calar diante dos fatos. Sabemos que tudo aquilo que é novo causa uma certa apreensão, por que não dizer medo. Estamos tão acostumados a fazer as coisas por nós mesmos, e que bom que nós vamos atrás, nós estudamos, batalhamos, vamos atrás de um emprego, vamos atrás do médico para resolver problemas de saúde. Se o filho não está indo bem na escola, contrata uma professora particular. Enfim, tantas e tantas coisas nós falamos. Eu vou me organizar e eu vou dar conta. E que bom que nós fazemos isso, porque nós não deixamos as coisas desorganizadas, se enrolarem, se arrastarem a ponto de prejudicar os outros. Porque, como já vínhamos falando, nós vivemos em sociedade. Os meus dons não são só para mim. Aliás, eu pouco vou desfrutar dos meus dons. Os meus dons normalmente Deus me deu para que eu interaja na sociedade auxiliando outras pessoas. Até mesmo médicos, quando estão doentes, eles procuram um colega médico para avaliar todo o caso. Então, nós não somos médicos de nós mesmos, não somos professores de nós mesmos, nós temos que buscar no outro, e o outro buscará em nós. Nós temos esse elo de ligação. Esse arquiteto maravilhoso, que é o nosso Criador, ele sonhou tudo isso, ele pensou tudo isso, é fruto do planejamento dele, essa nossa interdependência. Eu posso fazer muito por mim, mas eu tenho muito também a fazer pelo outro.
De outra forma, você pode fazer muito por você, mas você tem muito a fazer pelas pessoas à sua volta. O ser humano não é uma ilha, não fica sozinho no meio da imensidão da vida. Não, nós vivemos em comunidade, sempre com trocas, um ajudando o outro da forma que for. Talvez venha às vezes aquele pensamento: ai, ninguém me ajuda, tudo que eu tenho eu comprei. Sim, tudo bem, você tem mesmo que pagar pelo tempo do outro, pelo trabalho do outro, isso é normal. Mas para pensar, que bom que Deus disponibilizou próximo de você e disponibilizou também que você tem as condições para chegar a esse profissional, para você pagar por esse trabalho, por essa mercadoria. Não coloque isso como ponto de arrogância, porque tem muitas pessoas no mundo hoje que estão doentes e não têm cura, não tem tratamento, não tem remédio. Então, não é só ter dinheiro, não é só ter disponibilidade para trabalhar e conseguir e conquistar as suas coisas. Então, sempre tenhamos cuidado com esse lado da arrogância. Aqui, o tema de hoje, a palavra-chave de hoje é ser prudente. Então, uma das coisas que nós precisamos muito ter prudência é com a nossa língua, é com aquilo que nós falamos. É a advertência mais recorrente que tem na Bíblia. Cuidar da língua, cuidar do que fala. Porque o primeiro momento, quando nós vemos uma situação, nós ouvimos um fato sendo falado, nós pensamos, o nosso cérebro é rápido, nós não controlamos esse pensamento inicial. Porém, ficar martelando em cima daquilo e mais, colocar em palavras, colocar para fora, dividir com as pessoas à nossa volta, tem que ser dividir o que é bom, o que acrescenta, porque aí eu estarei usando da minha fala como algo produtivo. Agora, se eu for espalhar preocupações exageradas, falar da vida alheia, difamar a alguma pessoa à nossa volta, não é algo correto. Se nos acontece uma situação e a gente ficar naquela vitimização, ai, por que eu? Por que comigo? Vai adiantar de alguma coisa? Vai acrescentar alguma coisa? Não, não vai, bem ao contrário. Como aqui diz, que vai colocar a pessoa ainda mais imersa, mais dentro da situação. Põe essa cabeça para fora dessa situação, respira um ar bom, tenha misericórdia da sua alma, não se abrace com a tristeza, não chame a preocupação para dormir com você. Tenha sempre aquele compromisso de pessoa responsável. Aconteceu uma situação, analisa, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Eu não tenho o que fazer hoje. Então, está feito. Se não tenho o que fazer, já está feito. E do que vai adiantar essa preocupação? Essa preocupação num assunto que não lhe compete. Só vai te tirar noites de sono. Se você não dormir bem a sua noite, no outro dia você não vai estar uma boa pessoa, uma pessoa de bom humor, uma pessoa atenta, uma pessoa ligada ali nas suas responsabilidades. Vai
piorar, vai aumentar o problema em que você está. Porque antes era um problema, uma situação pontual. Aí, quando você se preocupa demais, pode tirar a sua noite de sono e prejudicar a sua saúde. Pode te tornar uma pessoa reclamona. Você gosta de estar perto de uma pessoa que toda vez que você chega perto dela, ela reclama? Ou você prefere quando você encontra uma pessoa e essa pessoa fala coisas boas, coisas legais, coisas de alto astral? Tem pessoas que nós, ao encontrarmos com ela fala dos passeios que ela fez, das experiências que ela fez, de visitas a pessoas doentes e acamadas que ela fez. E ali naquela visita a uma pessoa que precisava, ela teve uma experiência boa. É muito melhor conversar com pessoas agradáveis. Pessoas agradáveis, elas são mais positivas, elas são animadas, elas nos transmitem esperança. Fazem orientação sim quando necessário, mas pontuais. E não embarcam no mundo de tristeza, nesse falatório, nessa reclamação. Tem gente nos últimos tempos que acha que é repórter, que tudo ele tem que falar, que tudo ele tem que comentar. Não, nem tudo nós precisamos falar, nem tudo nós precisamos comentar. Tem coisa que não é da nossa alçada, que não é da minha responsabilidade. Eu não vou conseguir mudar aquela realidade. Por que é que eu vou ficar fermentando aquilo? Eu lembro de uma fala de uma pessoa meio famosa na internet, no YouTube. Ele falava, nossa, estão falando aí que 2026, na época não era 26, mas vamos contextualizar, que em 2026 as coisas vão estar muito difíceis, e isso e aquilo, o que que o senhor acha? Ele falou, eu não vou participar. Como assim? Ai, gente, tem coisas, tem momentos que a gente precisa buscar refrear a nossa língua. Vamos olhar para a vida dos santos, vamos olhar para Nossa Senhora, que venceu e venceu lindamente essa vida, mas não foi com lamúrias, com reclamações, não colocou Deus no cantinho do pensamento para que ele explicasse por que que ele fez ou ele permitiu determinadas coisas. Passe aquele momento, viva aquela situação, pedindo a graça da iluminação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo vindo nos dê sabedoria, nos dê prudência, nos dê a orientação necessária para que nós atravessemos essa situação. Há quem diga que nós deveríamos ter um manual para saber como nos comportar na vida. Mais do que um manual, nós temos acesso ao Espírito Santo, que ele nos conduz. Quantas vezes hoje, nessas facilidades, a gente pode comprar coisas pela internet, ou mesmo nas lojinhas próximas a nós, e vem com manual. Só que vem com o manual em inglês, em japonês. E aí, do que adianta esse manual se eu não sei ler o que está escrito ali? Se eu não consigo entender o que está ali, as instruções? Diferente de um manual, nós temos o Espírito Santo, que ele vai soprar no nosso ouvido. E não se preocupe, ele não vai soprar em aramaico, ele não vai soprar em mandarim, japonês, inglês, não. É bem do jeitinho que você fala, tá bom?
Se você é aquele tipo mineiro, ele vem falar mineirês no seu ouvido. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Mas acalma seu coração, silencie para que Deus possa falar, para que Deus possa agir. Não tenha uma rigidez de pensamento de acreditar que tudo tem que ser feito do seu jeito. Sim, provavelmente você é uma pessoa muito inteligente. Porém, se a gente vestir a capa da humildade, nós nos recordaremos que Deus sabe muito mais que nós, que o Espírito Santo pode nos conduzir pelo caminho certo, para que nós observemos as coisas de Deus e aprendamos aquilo que Deus quer que nós aprendemos diante daquela situação. Mesmo diante do novo que der medo, chama o Espírito Santo e vai com medo mesmo. Chama por Nossa Senhora. Qual filho que pedindo a proteção da mãe não recebe? Qual mãe que vendo seu filho em perigo, ela sai correndo se preciso for para cuidar do seu filho? Nós podemos fazer muito por nós mesmos, mas infinitamente mais Deus pode fazer por nós. Então não tenha medo das situações. E vamos sempre repetir: se Deus quer para mim, eu também quero. E viva, atravesse os desertos da vida, as tribulações da vida, as noites escuras da melhor forma possível, sempre alertos a aprender, sempre esperando o comando do Espírito Santo. Acordou? Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? No final do dia, obrigado, Espírito Santo, por me conduzir. Obrigado, meu anjo da guarda, por estar sempre comigo. Palavra-chave de hoje: prudência. O cristão, sendo prudente, busca ouvir o que Deus quer na vida dele. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama.